Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula hoje, certo? De matemática 1. A gente vai ter vamos continuar estudando frações, certo? Antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha, e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir de base durante nossa aula, certo? Hoje é fração parte 3, certo? Vamos dar continuidade ao estudo sobre as frações. E vamos iniciar falando da potenciação de frações, certo? As propriedades de potenciação de fração. Vocês precisam assistir a aula de potenciação que tem bem no início do nosso início sobre o estudo da matemática aqui no canal do YouTube, para a gente poder seguir em diante falando da potenciação de fração. Iremos iniciar falando da propriedade distributiva, certo? Nesse caso, vamos usar o 2/3 à sexta potência para poder falarmos sobre a propriedade distributiva. Como é que eu vou responder isso? Como é que eu vou responder 2/3 à sexta, certo? Observe. A gente tem o exemplo 2/3 à sexta potência. Como eu vou resolver isso de forma distributiva? A potência não está para a fração toda por 2 dividido por 3. Eu vou colocar ela individualmente. Primeiro no numerador, 2 elevado a 6, e depois no denominador, 3 elevado a 6. Depois disso eu vou responder. 2 à sexta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E eu sei que 3 à sexta é a mesma coisa que 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3 e vezes 3. Eu tenho 2 vezes 2, 6 vezes, e o 3 vezes 3, 6 vezes. Aí a gente faz a multiplicação. 2 à sexta vai ser igual a 64. E 3 à sexta vai ser 729. Então, 2/3 à sexta potência é igual a 64 sobre 729, certo? Primeiro eu fiz a propriedade distributiva, coloquei o 6 individualmente. Depois eu desenvolvi a multiplicação. Eu não precisava fazer isso daqui, eu botar o 2 6 vezes, nem o 3 6 vezes. Eu coloquei só de forma didática para a gente observar novamente o que é que significa 2 à sexta, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, e o 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, certo? Agora vamos dar continuidade. Isso aqui é a propriedade distributiva. Dando continuidade, certo? Agora a gente vai falar sobre a multiplicação de mesma base. Vamos relembrar as propriedades da potenciação. Nesse caso aí, que eu tenho 2/3 ao cubo vezes 2/3 ao quadrado. Como é que eu resolvo essa multiplicação entre potências? Vamos observar. Eu tenho 2/3 ao quadrado vezes 2/3, aqui é o cubo, 2/3 ao cubo vezes 2/3 ao quadrado. Como é que eu vou responder isso? 2/3 e 2/3. Lembram no começo, quando a gente começou a falar de fração, que eu falava que 2/3, uma fração qualquer, era a mesma coisa que apenas um corpo? É a mesma coisa que um número só. Então, 2 dividido por 3 é a mesma coisa que só um número. Então, 2/3 é igual a 2/3. Então, é a mesma base. Quando eu tenho a mesma base, eu repito a minha base, que é 2/3.
e vou somar os expoentes, 3 mais 2. Repito os 2/3, que é a minha base, e somo os expoentes, 3 mais 2, 5. Eu vou ter agora eu faço a distributiva, fica 2/5 dividido por 3/5. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 32. E 3 elevado a 5 é a mesma coisa que 243. Certo? Então, 2/3 ao cubo vezes 2/3 ao quadrado é a mesma coisa, é igual a 32 sobre 243. Agora vamos dar continuidade. Agora, divisão da mesma base. Agora, a gente, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. E na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Agora, eu vou ter 2/3 ao cubo dividido por 2/3 ao quadrado. Como eu vou resolver isso? Eu tenho 2/3 ao cubo dividido por 2/3 ao quadrado. Não é a mesma base? Então, eu vou repetir a base, que é 2/3, e vou subtrair os expoentes, que é 3 menos 2. Repito a base novamente, que é 2/3. E efetuo a subtração, 3 menos 2, 1. Quando a potência 1, eu não preciso colocar, então vai ser igual apenas a 2/3. Então, 2/3 ao cubo menos 2/3 ao quadrado é igual a 2/3. Outra forma de representar essa divisão seria assim, ó, 2/3 ao cubo dividido por 2/3 ao quadrado. A resolução é do mesmo jeito. Eu repito a base, que é 2/3, e subtraio os expoentes. Então, tanto faz eu representar assim, como assim. O resultado é do mesmo jeito, só muda a forma que eu estou representando a divisão. Dando continuidade, agora quando a gente tiver expoente negativo. Por exemplo, quando eu tenho 10/3 elevado a menos 4, e quando eu tenho 4/5 elevado a menos 2. Como é que eu vou resolver isso? Para mim, o meu intuito principal é tirar esse sinal negativo. Para me tirar o sinal negativo, eu vou inverter a fração. Como assim? Eu tenho aqui a minha fração, 10/3 elevado a menos 4. Eu quero tirar esse sinal negativo. Para me tirar esse sinal negativo, eu vou inverter. O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. Como assim? O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, no lugar de 10 sobre 3, eu vou ter 3 sobre 10. E o sinal negativo vai embora, só sobra o 4. Aí eu faço a propriedade distributiva. 3 sobre 10 é a mesma coisa que 3 sobre 4, dividido por 10 sobre 4. 3 à quarta potência é igual a 81. E 10 elevado à quarta potência é 1 com 4 zeros. Então, vai ser igual a 10.000. Então, 10/3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 81 dividido por 10.000. Se eu fosse fazer a divisão, a vírgula do 81 está aqui depois do 1. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que voltar 4 casas, já que é uma divisão. Então, eu vou voltar 1, 2, 3, 4.
Então, eu teria 0,0081. Eu voltei 1, 2, 3, 4 casas, porque eu tenho 4 zeros. Agora, sabendo disso, sabendo como resolve uma potência envolvendo expoente negativo em uma fração, eu quero que vocês resolvam esse segundo exemplo sozinhos. O 4/5 elevado à potência menos 2, do mesmo jeito que eu resolvi a primeira. Dando continuidade, agora potência de uma potência. Eu trouxe duas formas diferentes, certo? Eu trouxe 1/2 ao cubo elevado ao quadrado. E eu também trouxe essa daí mais elaborada, onde eu tenho colchete, eu tenho 2/5 elevado a 1. O colchete elevado a 3 e a chave elevada a 4. Gente, ignorem esse 3 em cima do 1, que foi erro de digitação, mas vamos continuar com esse 3 aí. A gente tem 1 ao cubo dividido por 2, isso tudo elevado ao quadrado. E ali eu tenho 2/5, o 2 elevado ao quadrado. Vamos ver como resolver isso, é mais fácil na prática, certo? Primeiro, vocês precisam lembrar, quando eu vou resolver uma potência de uma potência, eu tenho que repetir a base e multiplicar os expoentes. O expoente de dentro vezes o expoente de fora. Como assim? Vamos aqui observar. Primeiramente, o primeiro exemplo que tem. Que eu tenho 1 ao cubo sobre 2 elevado a 2. O primeiro passo é eu resolver essa potência do 1 aqui. 1 ao cubo é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1. Então, é 1. E repito 2. Então, eu tenho 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado. Eu só faço a distribuição normal. Fica 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Eu vou ter 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 1/4, certo? Nesse caso, a gente nem precisou usar a propriedade de potência, certo? Mas no outro, a gente vai precisar utilizar, que eu tenho. Vou só escrever logo aqui o exemplo. Como eu vou resolver? Primeiro eu vou resolver essa potência de dentro aqui. Então, eu repito a chave, repito o colchete e repito o parêntese. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4. E o 5 eu repito. Só resolvi a potência do 2. E repito todo o resto. Agora eu vou resolver a propriedade de potência de uma potência. Primeiro eu vou resolver o parêntese, certo? É na mesma ordem de uma expressão numérica. Primeiro o parêntese, depois o colchete e por último a chave. Repito a chave e o colchete e vou olhar para o parêntese. Quem é a minha base? A minha base é 4 sobre 5. Então, eu repito a minha base e vou multiplicar o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Quem é o meu expoente de dentro? 1. Quem é meu expoente de fora? 3. 1 vezes 3, 3. Repito a chave. Fazer a mesma coisa. Eu repito, agora eu vou resolver meu colchete, então eu repito a minha base. Quem é a minha base? 4 sobre 5. Irei repeti-la. E depois eu vou fazer a multiplicação do de dentro vezes o de fora. 3 vezes 4, 12. Então, agora como é que eu resolvo? Distributiva. Fica 4 elevado a 12 dividido por 5 elevado a 12. Certo? Outro exemplo. Se eu tivesse o seguinte. Se eu tivesse 2/8
ao quadrado e essa potência elevada ao cubo. Como é que eu vou resolver? Primeiro passo, resolver o parêntese. Então, eu repito o colchete. Agora, eu vou repetir a base. Quem é a minha base? 2 oitavos. Então, eu repito 2 oitavos. Agora, eu multiplico o expoente de dentro vezes o expoente de fora. 2 vezes 3, 6. Depois, distributiva. 2 à sexta dividido por 8 à sexta. Outro exemplo. Se eu tivesse como eu iria resolver isso aqui? Primeiro, eu tenho que resolver o parêntese. Então, eu repito a chave e repito o colchete. Para mim resolver uma potência de uma potência, primeiro eu repito a base. Quem é a minha base? 1 meio. Depois, eu multiplico os expoentes. O de dentro vezes o de fora. 2 vezes 1, 2. E repito o restante. Depois, eu vou resolver o colchete. Então, eu só repito a chave. Agora, para me resolver potência de uma potência, eu repito a minha base, que é 1 meio, e multiplico o expoente de dentro vezes o expoente de fora. 2 vezes 4, 8. Aplico a distributiva. 1 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 8. Agora, vamos dar continuidade. Quando eu tenho um expoente igual a zero, todo número que o expoente for zero, o resultado vai ser 1. 45 elevado a zero, 1. 1 milhão elevado a zero, 1. 3 bilhões elevado a zero, 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Dando continuidade, agora nós iremos falar da radiciação de fração, das raízes envolvendo frações, certo? Primeiro, só para relembrar a estrutura da raiz, eu coloquei essa imagem, onde eu tenho aí o índice, o radical, o radicando e a raiz, certo? Agora vamos observar como nós iremos resolver raízes de frações. Eu trouxe 2 exemplos aí. A primeira é 25 sobre 36, a raiz quadrada disso. E também trouxe a raiz cúbica de 8 sobre 125. Como eu iria resolver esses 2 exemplos? Vamos aqui observar. No primeiro exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 25 sobre 36. Quando eu não tenho nenhum índice aqui, é porque o meu índice é 2. Então, é uma raiz quadrada. Qual é o número vezes ele mesmo, que dá 25? E qual é o número que vezes ele mesmo dá 36? Se a gente for na tabuada do 5, a gente vê que 5 vezes 5 é igual a 25. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Pois 5 vezes 5 é igual a 25, que é a mesma coisa, que é igual a 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Agora, no 36, qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 36? Se a gente for na tabuada do 6, a gente vê que 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Pois 6 vezes 6 é igual a 36. Então, 36 é igual a 6 ao quadrado, certo? Então, assim a gente descobre, essa é a raiz mais simples que tem, que é a raiz quadrada exata que a gente encontra diretamente na tabuada. Então, 25 ao quadrado é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25.
porque 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Porque 6 ao quadrado é igual a 36. O nosso segundo exemplo traz para a gente 8 sobre 125, mas agora ele quer saber a raiz cúbica, o nosso índice é 3. Então, tem que ser um número vezes ele, vezes ele, vezes ele, 3 vezes para dar 8, e um número vezes ele, vezes ele, vezes ele, que dê 125. Para mim não precisar ficar resolvendo, ficar pensando horas e horas qual é o número que é, eu vou utilizar do MMC. Primeiro, eu vou fazer o MMC, que a gente já estudou, para o 8. O MMC de 8, vamos decompor o número 8. Qual é o menor número possível que divide o número 8? O 2. 8 dividido por 2, 4. Continua sendo 2. 4 dividido por 2, 2. Continua sendo 2. 2 dividido por 2, 1. Então, quando eu tenho 1 desse lado, é porque eu encerrei a decomposição. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo é igual a 8, certo? Então, vamos substituir lá. Aonde tem o 8, eu vou botar 2 ao cubo. Agora, vamos fazer a mesma coisa do MMC, só que agora por 125. Vamos fazer agora o MMC para 125. Vamos decompor o número 125. Qual é o menor divisor possível que divide o 125? O 2 divide o 125? Não. O 3? Não. O 4? Não. O 5? Sim. Então, 125 dividido por 5 vai ser 25. Qual o menor número que divide o 25? O 5. 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. E 5 dividido por 5, 1. Encontrei o 1 é porque eu terminei a decomposição. Então, eu tenho aqui como resultado que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. E 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, 5 ao cubo é igual a 125. Então, aonde tem 125, eu vou botar 5 ao cubo. Agora, o que é que eu vou fazer? Outra propriedade. Eu posso cortar o expoente com o índice. 3 com 3 vai embora. 3 com 3 vai embora. Então, já cortei minha raiz, então eu cortei o seguinte. Eu vou só ter 2 quintos. Então, a raiz cúbica de 8 sobre 125 é 2 quintos. Aqui outros exemplos, certo? Como a gente poderia fazer isso daí? Agora vai ser o seguinte, eu vou responder... a gente pode fazer o seguinte, esses dois exemplos aí, eu quero que vocês façam sozinhos e me enviem, certo? De acordo com o que a gente fez aqui na 8 sobre 125. Vocês façam e me mandem, certo? Para a gente poder esclarecer dúvidas que vocês possam estar tendo. Agora, exercício do livro de vocês, certo? Eu vou responder o item A e vocês, de acordo com o que respondeu o item A, vocês respondem o item B. No item A, essa é a página 161, questão 98. Eu tenho 1 sobre a raiz de 64 mais 1 sobre a raiz de 25 dividido por 1 mais a raiz de 49 sobre a raiz de 25. Vamos lá resolver. No exemplo A, no item A, eu tenho 1 sobre a raiz de 64 mais 1 sobre a raiz de 25 dividido por 1 mais a raiz de 49 sobre a raiz de 25.
O primeiro passo é resolver as raízes, certo? Então, eu repito aqui, 1 sobre. Qual é a raiz de 64? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? Se a gente for na tabuada do 8, a gente vai ver que 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Mais 1 sobre. Qual é a raiz quadrada de 125? Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 25? Se a gente for na tabuada do 5, a gente vê que 5 vezes 5 é igual a 125. Então, a raiz quadrada de 25 é... A raiz quadrada de 25 é 5. Dando continuidade, agora a gente vai olhar aqui para o denominador. Repete o mais. A raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é qual é o número que vezes ele mesmo dá 49. Se a gente for na tabuada do 7, a gente vê que 7 vezes 7 é igual a 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Agora, a raiz quadrada de 25, a gente já viu que é 5. Agora, o que é que eu vou fazer? Soma de frações. Primeiro o numerador e depois o denominador. Para me fazer a soma de frações, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu vou ter que fazer o MMC dos denominadores aqui em cima. Eu tenho que fazer o MMC de 8 e 5, lá na nossa aula sobre soma de frações. Então, o que é que eu vou fazer? O MMC de 8 e 5. Qual o menor número divisor de algum deles? O 2. 8 dividido por 2, 4. O 5 é divisor de 2? O 2 é divisor de 5? Não. Então, eu repito. O 2 continua sendo o menor divisor. 4 dividido por 2, 2. O 5 eu repito. O 2 continua sendo o menor divisor. 2 dividido por 2, 1. 5 dividido por 2 não dá, repito. Agora, quem é o menor número que divide o 5? O próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Agora, o resultado do meu MMC? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Que dá 40. Então, o MMC de 8 e 5 é 40. Sabendo disso, agora a gente sabe que a gente assistiu na nossa aula passada que o 40, que é o resultado do denominador, vai ser o resultado do MMC vai ser o nosso denominador. Agora a gente vai dividir denominador com denominador e multiplica pelo numerador. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 1, 8. Agora vamos olhar aqui para a parte de baixo. Aqui eu tenho o 1. Vamos fazer quando um dos denominadores é 1, eu não preciso fazer MMC, porque quando um dos denominadores é 1, eu só repito o que é diferente de 1. Então, o MMC de 1 e 5 vai ser 5. Todo MMC de 1 com outro número é o próprio outro número, certo? Então, MMC de 1 e 5 é 5, a gente não precisa nem fazer. Depois disso, faz a divisão e multiplicação. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 7, 7. Agora eu vou efetuar as adições. 5 mais 8, 13 e repito 40. 5 mais 7, 12 e repito 5. Agora, ó, a gente fez raiz. Depois a gente fez MMC, fizemos uma adição de fração e agora a gente tem uma divisão de fração. Como é que eu resolvo uma divisão de fração? A primeira fração vezes o inverso da segunda. Tem que ter assistido a nossa aula passada. Então, para me resolver a divisão, vai ser a primeira, que é 13. 13 sobre 40, a primeira fração, vezes o inverso da segunda, o contrário da segunda, 5 sobre 12. Agora eu vou fazer a multiplicação.
13 vezes 5, que dá 65, e 40 vezes 12, que vai dar 480. O numerador termina em 5 e o denominador termina em 0. O que é que significa isso? Que todos os dois são divisíveis por 5. Então, eu posso simplificar a minha fração. Divido o numerador por 5 e o denominador por 5. Lembrando que eu sempre tenho que dividir pelo mesmo número. 65 dividido por 5 é 13. E 480 dividido por 5 é 96. Então, a minha fração final é 13 sobre 96. Dando continuidade. Outra questão do livro de vocês. Como é que eu vou resolver essa expressão, certo? É uma expressão longa, onde eu tenho 5 mais chave, raiz de 4 vezes 3, parêntese, 4 meios mais 5 ao quadrado vezes 1 terço, parênteses, 1 mais raiz quadrada de 4 sobre 9, menos 14 sobre 9, dividido por 7, 0. 7 elevado a 0. Vamos resolver juntos, certo? Primeiro passo é você lembrar todas as propriedades de expressão numérica. Que primeiro eu vou resolver parêntese, depois colchete, depois chave. Também preciso lembrar que primeiro eu resolvo multiplicação, depois divisão e por último, multiplicação, divisão, soma e por último a subtração. Vou escrever aqui o exemplo. Vamos lá resolver. O primeiro passo de tudo é a gente precisa resolver as raízes e as potências, certo? Antes de resolver parênteses, colchete, multiplicação, nós precisamos resolver as raízes e os parênteses. Então, eu vou ter 5 mais, repito tudo até chegar, encontrei uma raiz. Qual é a raiz quadrada de 4? É o número que ele vezes ele mesmo dá 4. Então, é o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, aonde tem raiz de 4, eu coloco 2. E repito tudo até encontrar uma potência ou uma raiz. Mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, vai ser 25. E repito o resto. Raiz de 4 sobre 9 é a mesma coisa que a raiz de 4 dividido pela raiz de 9. Raiz de 4, 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Menos 14 sobre 9 dividido por 7 a 0. Potência 0. Agora, vamos resolver os parênteses. Então, eu vou repetir tudo que não é parênteses. Encontrei o parêntese. Vou ter que fazer adição de fração, certo? Eu tenho 1 mais 2 terços, fazer aqui no cantinho. Como é que eu resolvo? Eu sei que o denominador aqui é 1. Quando eu tenho o denominador 1, a gente viu nesse instante que quando um dos denominadores é 1, o MMC é o outro valor, nesse caso 3. Aí agora eu vou fazer a adição. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 3, 3 dividido por 3, perdão, 1. 1 vezes 2, 2. 3 mais 2, 5 terços. Então, aonde tem a soma de 1 mais 2 terços, eu vou colocar 5 terços. E repito todo o resto.
colchete, tem um colchete aqui. Agora, nós iremos resolver o que tem dentro do colchete, certo? Então, eu repito 5 mais 2 vezes 3. Agora, eu vou resolver o que tem aqui dentro do colchete. Primeiro, eu vou resolver a multiplicação. Então, eu repito 4/2 mais... Agora, eu paro aqui, porque eu tenho 25 vezes 1/3. 25 vezes 1/3. 25 vezes 1, 25. Embaixo do 25 é como se a gente tivesse 1. 1 vezes 3, 3. Mais 5/3 menos 14/9. Aqui, gente, essa potência do 7 elevado a 0. 7 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, a gente encontrou isso daqui. E daqui para diante eu quero que vocês prossigam, para vocês trabalharem a expressão numérica, certo? As adições, as subtrações, para vocês trabalharem com a multiplicação, adição, subtração, divisão, tudo junto, certo? Então, daqui para diante, como eu já trabalhei com as raízes e as potências na expressão numérica, e a gente já viu adição, subtração, divisão, daqui para diante eu quero que vocês prossigam. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E se você quiser assistir essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e o canal do YouTube na escola. Assim vocês podem assistir as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para terem acesso às agendas digitais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima!